Nós daremos prosseguimento à nossa exposição na carta aos Efésios nessa noite. E eu convido a todos que abram suas Bíblias, mesmo assentados, na carta aos Efésios, capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Faremos a leitura do verso 6 até o verso 10. Efésios, capítulo 2, versos 6 a 10. Eu farei a leitura e convido a todos que acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Curve sua fronte, vamos orar. Pai querido, obrigado por este culto, obrigado pelo momento de louvores, que nós podemos glorificar ao Senhor através dos louvores, e agora nós rogamos ao Senhor que Tu estejas abençoando, Deus, abençoando este momento da palavra. Conceda-nos, ó Pai, sabedoria, discernimento na interpretação das Sagradas Escrituras. Guia-nos, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos compreender e aplicar essas palavras, ó Deus, em nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Abra os nossos corações e as nossas mentes, e que nós, como igreja do Senhor, como servos do Senhor, possamos glorificar o Teu nome. Em nome de Cristo que nós oramos, gratos ao Senhor. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado na carta aos Efésios, e apenas relembrando alguns conceitos, nós fizemos duas divisões gerais da carta aos Efésios. A primeira divisão vai até o capítulo 3, onde Paulo fala acerca da formação da igreja. Quais são as implicações da formação da igreja, como Deus forma a igreja, qual é o plano de Deus através dos séculos para a formação da igreja. E no primeiro capítulo nós vimos que Deus, na sua eterna sabedoria, na sua economia, no seu planejamento, cada pessoa da Trindade abençoa a igreja pelos seus ministérios. O Deus Pai é o planejador, Ele nos elegeu e nos predestinou. Deus Filho nos trouxe a redenção, como nós cantamos. E o Deus Espírito Santo, Ele nos cela e Ele é a garantia de que nós seremos buscados por Cristo Jesus. Ele é a garantia da nossa salvação. Na semana passada, nós começamos o capítulo 2, onde Paulo começa a explicar como Deus tira homens do mundo, tira pecadores de um mundo caído e traz para a sua maravilhosa graça. Nós vimos na semana passada que todos nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos deu a salvação
pela sua graça e através da pessoa de Cristo Jesus. É assim que Deus forma a igreja. Deus forma a igreja ressuscitando aqueles que estavam mortos espiritualmente. Deus forma a igreja tirando pessoas da sua morte espiritual, que nós falamos que é a separação de Deus. Deus tira pessoas dessa separação e as traz para junto de si. É assim que Deus forma a sua igreja, tirando pecadores do seu pecado, salvando estes pecadores e concedendo a eles vida eterna pela graça. Hoje, então, neste texto, nós veremos como Deus salva esses pecadores e para que Deus salva esses pecadores. É o tema do texto que o texto nos sugere. Porque no verso 6 diz, pela graça sois salvos. No final do verso 5 diz, pela graça sois salvos. Agora Paulo, no verso 8, 9 e 10, ele vai explicar essa sentença que ele diz no verso 5, pela graça sois salvos. Então ele vai explicar como Deus salva esses pecadores pela graça. E para que Deus salva estes pecadores pela graça. O primeiro ponto, então, é muito óbvio, porque o verso 8 diz, porque pela graça sois salvos. Os pecadores, então, eles não são salvos por suas obras. Eles não são salvos pela circuncisão. Eles não são salvos porque guardam a lei. Eles não são salvos porque frequentam a igreja, porque oram, porque leem a Bíblia. Não é por isso que os pecadores são salvos. Eles não são salvos por virem uma vez por semana à igreja. Não é por isso. Mas são salvos pela graça. Pela graça. A graça de Deus é o favor divino que é estendido a nós, pecadores. A graça de Deus é o favor que nós, como pecadores, não merecíamos, porque nós estávamos separados de Deus. E de quem é a culpa de estarmos separados de Deus? De quem é a culpa? Podem falar. É nossa. É nossa. Adão pecou, mas a culpa foi imputada a nós. É uma doutrina bíblica, a imputação da culpa. A culpa é nossa. Então nós não merecemos, porque nós somos culpados, nós somos réus deste crime, mas Deus estende esse favor a nós. Ele concede a graça da salvação a nós. Mas acerca da graça, nós precisamos entender dois aspectos. Nós temos dois tipos de graça nas Escrituras. A primeira delas é a graça comum. A graça comum, ela é derramada nos ímpios também. A graça comum, ela é derramada sobre todos. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 45. Ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Essa primeira frase tem um contexto, tá? Mas nós não vamos explicar, porque não é o alvo. Mas ele diz na segunda parte, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. A chuva, o sol, é graça comum, está sobre todos. Uma colheita bem-sucedida que um ímpio pode ter é graça comum. O fato de um ímpio respirar, estar vivo, olha aí, tem pessoas ímpias passando na rua. Graça comum. O fato de um mundo funcionar, o sistema do mundo estar funcionando, economia, alimentação, plantio, o fato de termos água, graça comum. Nós temos a graça comum sobre nós, mas os ímpios também têm. Contudo, nós concluímos que não é sobre essa graça que Paulo está falando. Porque essa graça comum é a providência de Deus sobre todos os homens. Sobre os maus e sobre os bons. Sobre os crentes e sobre os incrédulos. Se temos comida, graça comum. Não é sobre essa forma de graça que Deus escolheu para salvar o pecador. Não é essa graça. Portanto, a graça que Paulo se refere neste texto
é a graça salvífica. Segunda forma de graça nas Escrituras é a graça salvífica. Essa graça é a graça que Deus estende ao homem com a intenção de salvá-lo. Essa graça salvífica é a graça que Deus estende ao homem com a intenção de purificar os seus pecados pela lavagem do sangue de Cristo. A graça salvífica é a aplicação da morte de Cristo na vida do homem. É essa graça que Deus usa como meio para nos salvar. Essa graça que traz o efeito justificador de Cristo sobre nós, onde nós não somos mais culpados daqueles crimes, onde nós não somos mais culpados de estarmos separados por Deus, separados de Deus, mas justificados por meio do sangue de Cristo. É por essa graça que os homens são salvos. Mas por que Deus decidiu demonstrar essa graça? Por que Deus decidiu salvar pecadores pela graça? O verso 8 diz, porque pela graça sois salvos. Isso está respondendo a alguma objeção. Se nós olharmos para o verso anterior diz o seguinte, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Quando nós lemos em sequência, fica melhor explicado. Deus salva pecadores por meio dessa graça para mostrar a sua graça nos séculos vindouros. Quando Deus revelou essa palavra a Paulo, ele quis dizer o seguinte, eu vou salvar pecadores por essa graça. Eu vou aplicar a morte de Cristo, o sangue de Cristo a pecadores por essa graça, para mostrar a suprema riqueza da graça de Deus a estes homens perdidos. Deus salva pecadores para se revelar como um Deus gracioso. Como um Deus que toma o primeiro passo. Como um Deus que buscou salvar pecadores no mais fundo poço de pecados. Ele nos salvou, Ele me salvou, Ele te salvou para mostrar essa graça ao mundo. Sendo assim, nós devemos ficar calados? A igreja deve testemunhar dessa graça, para que essa graça continue sendo mostrada nos séculos vindouros, e essa geração iníqua, essa geração que está afundada nos seus pecados, conheça a suprema riqueza da graça de Deus. Deus salva pecadores pela sua graça para mostrar para essa geração. Contudo, Deus escolheu um meio pelo qual o homem recebe essa graça. E o verso 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mediante a fé. O homem recebe essa graça de Deus em sua vida. O homem tem o sacrifício de Cristo aplicado sobre si. O sangue de Cristo aplicado sobre si. Ele é lavado pelo sangue de Cristo a partir do momento que deposita a sua fé em Cristo. Nós não recebemos a graça por simplesmente sermos chamados de cristãos, mas pelo fato de depositarmos a nossa fé em Cristo. A fé é o ato do homem voltar-se para Deus, de um homem olhar para Deus e contemplar a pessoa de Deus e reconhecer quem Ele é. João capítulo 1, verso 12, fala sobre essa recepção que todo homem precisa ter em seu coração para exercer fé. Todos nós, para termos fé, precisamos receber o Senhor Jesus Cristo como Salvador dos nossos corações. Todo homem que quer exercer fé, ele precisa voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Olhar para Deus. Para que ele enxergue a sua real necessidade.
a necessidade de um Salvador, para que ele enxergue a sua real carência, para que ele enxergue o seu real estado de separação da glória de Deus, como diz Romanos 3:23. Para que ele enxergue que é um miserável. João Calvino diz que nós só nos conhecemos quando conhecemos a Deus. Você quer se conhecer melhor? Você quer saber qual é o seu real estado? Busque conhecer a Deus. Quando nós estamos diante da majestade desse Deus onipotente, onipresente, onisciente, nós reconhecemos quem nós somos e o quanto nós precisamos dele. A fé, portanto, é o homem olhando para Deus. Porém, há um detalhe. Nós falamos que a fé é o homem voltando-se para Deus, olhando para Deus. Mas o homem pode voltar-se para Deus? O homem pode olhar para Deus por si só? O homem pode buscar a Deus por si só? Ele pode enxergar a Deus se Deus não se revelar a ele? A resposta é não. Romanos capítulo 3, verso 10 e 11 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem entenda quem é Deus por si só, não há quem busque a Deus por si só. Por isso, nós concluímos que o homem não pode exercer a fé por si só. E é neste momento, quando as nossas mãos estão atadas diante da nossa escravidão do pecado, é neste momento em que nós não podemos fazer nada. É neste momento em que somos incapazes de nos mover, incapazes de buscar a Deus por nós mesmos, que Deus decide revelar a sua graça salvífica por meio de Cristo Jesus. Deus, por meio dessa graça, Ele buscou o seu coração. Você não está aqui porque você escolheu a Deus. Você está aqui porque Ele buscou o seu coração por essa graça. Se você creu em Cristo como seu Salvador, foi porque Deus te amou primeiro. João diz, nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E isso não deve nos fazer nos sentirmos as pessoas mais importantes do universo, porque Deus nos amou primeiro. Isso deve criar em nós um eterno sentimento de dívida. Porque Ele decidiu dar o primeiro passo e nos buscar pela sua graça. Ele nos fez enxergar quando nós não podíamos mais enxergar. Ele nos fez buscá-lo quando nós não podíamos buscá-lo. Ele nos fez entender o plano de salvação quando nós não podíamos entender. Isso é graça. Isso é graça. Essa graça é especial. Essa graça salva as pessoas. Essa graça pode transformar a humanidade. Por isso, através de nós, essa graça deve ser tornada conhecida por este mundo. Nós devemos testemunhar dessa graça de Deus para que outros corações sejam alcançados. O pecador é salvo pela graça. E a fé é o meio pelo qual Deus escolheu para que este pecador recebesse essa graça. Essa fé, portanto, nada disso, nem a graça, nem a fé, procede do homem. Romanos capítulo 3, verso 20 diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. No final do verso 8 diz, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus está virando para nós e dizendo, isso não vem de vós. Este termo, isto, por alguns, é interpretado como se referisse só à graça. Os arminianos clássicos, no geral, eles consideram que, neste texto aqui, isto se refere só à graça. O que eles querem dizer com isso? A graça não vem de nós, mas a fé é uma contribuição que o homem dá para a salvação. Isso é a explicação deles. Porém, este termo aqui, ele é neutro.
ele não está no feminino, porque a graça está no feminino, no grego. Mas o termo isto não. Logo, nós concluímos que isto está se referindo tanto à graça quanto à fé. Todo esse conjunto, esse pacote da salvação. A graça, a fé, a própria salvação não vem de nós. Mas é um presente de Deus. E aí que muitos têm a mentalidade errada, né? Muitos pensam que no dia do juízo haverá pessoas no céu batendo na porta. Senhor, me deixa entrar. Senhor, pelo amor de Deus, me deixa entrar. Abre a porta, Senhor. Eu quero entrar. Eu criei no Senhor a minha vida inteira. Me deixa entrar. Muitos pensam que haverá pecadores na porta do céu batendo, pedindo para entrar. Mas ninguém quer ir para o céu se a graça não alcançar aquele coração. Ninguém vai ficar implorando diante do trono de Deus, sendo que a graça não alcançou aquele coração. Ninguém quer a salvação se a graça de Deus não transformar aquele coração. Isso não vem de nós. A vontade de buscar a Deus não vem de nós. A vontade de exercer fé não vem de nós. É presente. É dom de Deus. Muitas pessoas ficam buscando por aí por dons, né? Eu quero ter o dom de falar de línguas. Eu quero ter o dom de ter visões. Mas que é dom maior que este? A graça de Deus derramada em nossas vidas. A fé que nós obtemos. Que é dom maior que este, que já nos foi derramado. Lá no verso 3 do capítulo 1, que nós estudamos há uns domingos atrás, Paulo não diz, bendito seja Deus, porque Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Essa graça, essa fé, é o maior dom que nós temos, é o maior presente, é a maior bênção que nós temos em nossas vidas. E Deus fez tudo isso. Deus salvou o pecador por um favor que o pecador não merecia. Deus deu a fé no coração daquele pecador. Deus salvou aquele pecador por ele mesmo, porque Deus quis, para que ninguém se glorie diante dele. Deus fez tudo para que ninguém pudesse se chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui porque eu criei no Senhor. Eu estou aqui porque eu te busquei, porque eu venci o meu pecado. A força está no meu próprio braço. Verso 9 diz, não de obras para que ninguém se glorie. Não há merecimento nosso na salvação. Sabe o que nós somos? Nada. Nós somos pessoas que, na verdade, merecemos o inferno. Eternamente separados de Deus. No fogo eterno. Era isso que nós merecíamos. É isso que os ímpios que não creem em Jesus, que não são transformados pelo poder de Cristo, merecem o inferno. Porque a graça é um favor que nós só obtemos porque Cristo é o merecedor. É nos méritos de Cristo. Por isso não há outro meio de salvação senão por Cristo Jesus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 29 a 31, Paulo traz a seguinte sentença. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Sabe quem é a nossa glória? É Cristo. A nossa glória não é nós sermos bonzinhos. Senhor, eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. Essa é a minha glória. Não. A nossa glória está na cruz de Cristo.
A nossa glória está no próprio Deus, subsistindo em forma de homem, morrendo na cruz do Calvário. Cristo é a nossa glória. Por isso, Deus nos salva pela sua graça, para que ninguém se glorie diante dele. E é assim que Deus salva pecadores para fazerem parte da sua igreja, pela graça, em Cristo Jesus. Mas Deus nos salva com um propósito, e o verso 10 vai dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Vamos analisar esse texto por partes. Ele começa dizendo, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura se refere à criação. Nós somos a nova criação de Deus. Se refere ao novo nascimento. A partir do momento que alguém é salvo pela graça, a partir do momento que alguém recebe este dom de Deus, se torna nova criação de Deus. É regenerado. Se torna uma nova criação por meio de Cristo. Por isso que Paulo declara na segunda carta aos Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, velha criatura é. É isso? Não. Nova criatura é. Nós somos feitura dele. Nós somos criados de novo. E para isso nós precisamos entender um acontecimento importante. Deus cria o mundo perfeito na criação original. Deus cria o homem para a sua própria glória, para desfrutar de comunhão com ele todos os dias. Deus descia no jardim para se encontrar com Adão. Essa foi a criação original de Deus. Mas essa criação foi corrompida pelo pecado e se tornou a velha criação. Uma criação suja, uma criação culpada pelos seus crimes, culpada pelos seus pecados. Mas agora, a partir de Cristo, Deus está formando uma nova criação. Criação de adoradores. Uma geração de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Uma geração de pessoas piedosas. Uma geração de pessoas santas, de pessoas tementes a Ele, de pessoas consagradas a Ele, com seus corpos, com suas mentes e suas emoções. É isso que diz. É isso que significa esse termo. Nós somos feitura dele. Feitura dele. Criados em Cristo para as boas obras. É interessante que nós somos criados, essa nova criação é feita em Cristo. E se nós considerarmos o contexto geral das Escrituras, quem foi o Criador? Lá no começo. Quem foi o Criador? O Verbo. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Este Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Quando Deus cria o mundo, ele diz, haja luz, verbo é dito. E quem cria? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o criador da criação original. Mas ele também é o criador dessa nova criação. Mas para que este verbo criasse essa nova criação, Deus não proferiu novamente, haja novas criaturas. Não, esse verbo se encarnou. Esse verbo doou a sua vida na cruz. Esse verbo foi sepultado e ressuscitou e agora está sentado à destra do Pai. Ele é o verbo criador no princípio. E ele é o verbo que está criando essa nova criação. Nós somos criados nele. Os homens, portanto, não são salvos por causa das boas obras, mas são salvos para as boas obras. É diferente. Nós somos salvos para praticar boas obras. Mas o que vem a ser boas obras? É eu fazer ação de caridade, eu entregar a cesta básica, é eu dar o meu casaco para uma pessoa que está passando frio? É isso que é boas obras? Será que é isso?
As boas obras estão completamente ligadas à vida cristã. Porém, quando Paulo fala de obras no Novo Testamento, ele sempre fala de obediência. As obras são obediência aos princípios morais e espirituais de Deus. Como, por exemplo, obediência aos princípios que Deus instituiu para nós, de viver em santidade. Princípios espirituais de adorá-lo. Isso são boas obras. Obediência aos princípios divinos. Então, o que o texto está nos dizendo é que nós somos criados para obedecer os princípios de Deus. Deus preparou essas obras de antemão para que nós andássemos nelas. Ou seja, nós, como nova criatura, como feitura de Deus, não devemos levar a vida como nós queremos. Se fomos transformados, devemos andar nessas boas obras que Deus preparou de antemão. No capítulo 1, verso 4 dessa mesma carta, diz o seguinte, olha que interessante, capítulo 1, verso 4. Assim como Deus nos escolheu nele, e escolheu aqui, nós falamos, enfatizamos bem que é a eleição. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Paulo resgata esse mesmo dito agora. Essas são as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Um dos propósitos da nossa eleição, da nossa salvação, é vivermos em santidade diante do Senhor. Diante deste texto que foi ministrado aos nossos corações essa noite, esse texto que foi exposto, precioso acerca da graça de Deus e acerca do nosso propósito como nova criatura, quero tirar algumas aplicações. A primeira delas é que nós temos um costume, como seres humanos, de sempre queremos mérito nas coisas. Nós amamos sermos recompensados. Nós amamos ser elogiados. Nós sempre queremos méritos. Isso eu consegui porque eu fiz. Eu só estou aqui hoje porque eu trabalhei muito. Mas diante da salvação, meus irmãos, nós não temos mérito nenhum. Quando nós reconhecemos essas verdades, nós chegamos à conclusão de que todos os dias devemos estar prostrados diante de Deus. Diante de Deus não é o lugar de nós nos levantarmos e dizer, Deus, eu mereço. Não, mas de estarmos prostrados. Assim foi o exemplo do servo Jó, que aceitou, se prostrou diante de Deus. Essa mensagem da graça deve quebrar os nossos corações, porque nós só somos o que somos por causa de Deus, por causa dessa graça que Ele decidiu nos dar como presente. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação que quero meditar nessa noite com os irmãos é acerca do nosso caminho. Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Deus preparou princípios que regem a vida cristã e a igreja. Nós não somos regidos por leis. Jesus Cristo nos libertou da lei. Mas Ele nos deu princípios. Princípios. E é isso que rege a nossa vida cristã. Por isso não devemos ser legalistas. Mas diante desses princípios que Deus preparou, de santidade, de obediência à sua palavra, como nós temos guiado as nossas vidas? Nós temos obedecido a Deus? Temos nos regozijado nos princípios divinos?
Temos procurado observar os princípios de santidade de Deus para as nossas vidas? De obediência moral, de obediência espiritual? Como temos conduzido as nossas vidas? A maneira como nós conduzimos, como nós caminhamos, andamos nessa nossa jornada temporária, revela o que nós somos. Se nós somos nova criatura em Cristo, nós andaremos segundo esses princípios. Mas se você não anda segundo esses princípios, se você não se importa com os princípios de santidade, talvez você não seja nova criatura em Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ele dá frutos. Vamos olhar para as nossas vidas. Vamos analisar se estamos dando frutos de conversão. Frutos de pessoas que foram regeneradas, que foram alcançadas por essa graça. Se não, arrependa-se dos seus pecados. Se alguém aqui ainda não foi regenerado por essa graça, ainda é culpado do seu pecado. Arrependa-se hoje. O tempo oportuno é hoje, não é amanhã. Não é daqui a pouco. É hoje. Amanhã podemos não mais ter vida nestes corpos de carne. Podemos ser almas em algum lugar, ou no inferno ou no céu. Por isso, o tempo de tomar decisão é hoje. Arrependa-se diante de Deus. Entregue a sua vida ao Senhor. Para que assim, como igreja, você possa glorificar o nome de Deus nessa terra. Amém? Curve sua fronte. Vamos orar. Pai querido, nós clamamos a Ti, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. O Senhor sabe que nós somos miseráveis pecadores. O Senhor sabe que nós precisamos da Tua graça, dessa maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, por este presente que o Senhor nos concedeu. Deus, quebra os nossos corações para que nós possamos chorar diante de Ti. Possamos nos entregar aos Seus pés e clamar diante de Ti. Para que nós possamos render um louvor verdadeiro ao Senhor, em gratidão, pelos Seus feitos em nossas vidas. Toma, Senhor, os nossos corações e ajuda-nos, Pai, capacita-nos, por meio do Teu Santo Espírito, a viver em obediência aos Seus princípios. É no nome de Jesus que nós oramos, rogando a Ti que o Senhor nos conceda uma boa semana. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça, maravilhosa graça, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Amém. Nosso culto está encerrado. Tenham todos uma boa noite. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra